ontem foi realizado o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. 80 clubes, né, estarão nessa primeira fase da Copa do Brasil. Então são 40 jogos que a gente vai ter pela frente. Lembrando que tem 12 clubes que por algumas situações vão entrar somente na terceira fase. Caso do Botafogo, campeão da Brasileira e da Libertadores. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Nordeste, o Bahia, o Fortaleza também estará por lá. Então os clubes que estão na Libertadores e mais alguns entrarão direto na terceira fase. E a Paraíba será representada pelo Souza, campeão paraibano de 2024, e o vice-campeão paraibano de 2024, que é o Botafogo. O Souza vai fazer uma reedição do duelo da terceira fase do ano passado contra o Red Bull Bragantino. E aí era natural, né, que o Souza fosse eliminado pelo Bragantino no ano passado, que tinha um time ainda que era treinado pelo Pedro Caixinha, que hoje é o treinador do Santos de Neymar, por exemplo. Só que teve algumas circunstâncias que deixaram uma mágoa no time paraibano, né, no time sertanejo. Porque no primeiro tempo do jogo, quando estava 0-0, o Souza teve uma expulsão bem duvidosa que foi confirmada pelo VAR. E mesmo empatando depois por 1-1, ficou na bronca porque teve essa expulsão que foi bastante contestada. Eu estava no Marizão, inclusive assisti o jogo. Não achei nem depois pelo vídeo que a expulsão foi justa. E o Souza ficou na bronca com a arbitragem naquele jogo. E no jogo da volta, em Bragança Paulista, teve toda aquela situação da torcida na arquibancada enquanto o Souza estava aquecendo, chamando o pessoal de passa-fome, dizendo que aqui só tinha rapadura, com uma xenofobia bem explícita contra o povo paraibano, né? Até viralizou um vídeo do preparador físico do Souza, o Alexandre Duarte, falando que aqui tinha muita coisa, que era para o pessoal ter respeito, falando de maneira bem serena, né? Sem levantar o tom, enquanto o povo de Bragança Paulista estava sendo bem preconceituoso. Então agora o Souza vai pegar de novo o Red Bull Bragantino, que está bem enfraquecido. Para você ter ideia, hoje o Red Bull Bragantino tem a terceira pior campanha do Campeonato Paulista. É um time que vem muito mal, diminuiu muito o nível de investimento para ser uma rede de clubes, né, patrocinada pelo Red Bull. Vem fazendo o Campeonato Paulista muito mal e acho que por ser um jogo único no Marizão, acho que dessa vez o Souza entra com um pé de igualdade um pouco maior. Claro que o Red Bull Bragantino é super favorito, tem um investimento muito alto, é um time que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez em jogo único no Marizão, uma atmosfera bem complicada, é um time que vem muito mal, sem confiança. Talvez esse jogo que deve ser daqui a 11 dias, deve ser no dia 19 ou dia 26, talvez o Souza entre com um pé de igualdade um pouco maior. Quem vai ter uma situação complicada, eu acho que até mais complicada do que o Souza, é o Botafogo, que tem um time pior do que o Souza nesse momento e vai enfrentar a Portuguesa de Desportos. A Portuguesa, clube paulista bastante tradicional e que nessa temporada vem com investimento grande de uma SAF. A Portuguesa virou SAF recentemente, que vai gerar um aporte nos próximos 10 anos de R$1 bilhão, só que grande parte desse valor vai ser para a reforma do estádio Canindé, que inclusive já está fechado, passando por reformas. E a Portuguesa, por exemplo, ela está no mesmo grupo do Red Bull Bragantino, no Campeonato Paulista, e está na segunda colocação, à frente do Santos e do Red Bull Bragantino. Ganhou ontem da Inter de Limeira por 2-0, está na zona de classificação para as quartas de final. Está longe de ser um super time, mas é um time que tem investimento alto, é um time que vai jogar em um estádio que é complicado, que é o novo Pacaembu, que está com um gramado sintético. E o Botafogo, que deve estrear o Henrique Dourado, né, amanhã novamente, precisa muito se reforçar e talvez não tenha tempo de fazer um time mais competitivo para enfrentar a Portuguesa daqui a 1 a 2 semanas, né? Então o Botafogo tem situação complicada porque pegou o time que era mais difícil entre os possíveis do pote que ele ia enfrentar os adversários. Então o Botafogo, que tinha dentro do planejamento, pelo menos do que foi dito no começo da temporada, de chegar pelo menos até a terceira fase da Copa do Brasil, vai ter que se reinventar nos próximos dias para conseguir bater de frente com a equipe paulista